Vamos então ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para falar aos nossos corações. Filipenses 4, a partir do versículo 4. Ouçam com atenção o que diz a palavra. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém. Nós lemos na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos porque reconhecemos a tua soberania sobre as nossas vidas, meu Senhor Jesus, e que tu venha nos envolver com tua graça, Pai, para que nós possamos ouvir a tua voz, possamos ter os nossos corações edificados, nossas vidas edificadas para a tua honra e para a tua glória. Que teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações nessa noite. É o que nós pedimos em nome de teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Irmãos, quando nós olhamos para Cristo Jesus, e devemos sempre olhar para Cristo Jesus, quando nós fixamos o nosso olhar no Senhor, nós vamos receber de Deus o Espírito nas nossas almas. Vamos receber de Deus o Espírito Santo. É o Espírito que nos coloca de pé, que nos dá força para andar. É o Espírito que vai nos edificar. É o Espírito que há de nos envolver. É o Espírito que nos batizará com a sua presença. É o Espírito que derramará os dons sobre a igreja. A Bíblia diz que os dons é um fruto do Espírito na vida daqueles que são fiéis. E nós precisamos buscar do Senhor, irmãos, aquilo que é bom, aquilo que é do Senhor, para que tenhamos uma vida edificada, uma vida lavada, uma vida purificada e cheia da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas para que nós possamos cada dia mais aprendermos do Senhor, para que nós possamos cada dia mais ter comunhão com o Todo-Poderoso, uma fonte precisa existir, e a fonte é a palavra de Deus. Nós precisamos cada dia mais mergulharmos na palavra do Senhor, olharmos aquilo que está escrito na Bíblia e permitir que essa palavra seja revelada aos nossos corações. Quando nós oramos, nós pedimos de Deus a revelação, pedimos do Senhor a revelação da palavra e vamos para a Bíblia, lemos a Bíblia e o Espírito Santo de Deus faz que a palavra seja viva, que compreendamos a palavra, que entendamos a verdade do Senhor, mas não apenas entendamos, irmãos, mas que a observemos e a pratiquemos no nosso dia a dia. É assim que o Senhor deseja, é desta forma que o Senhor move, é assim que o Senhor levanta diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, pastores, é assim que o Senhor levanta homens, mulheres cheios do Espírito de Deus. Mas é preciso, queridos, observarmos os princípios, observarmos a vontade do Senhor e vivermos de uma forma intensa, poderosa, maravilhosa, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, precisamos nos deixar mover pelo coração de Deus, nos deixar mover pela mão do Senhor. Nós precisamos ter um coração aberto, irmãos, sensíveis ao Todo-Poderoso, porque quando assim estivermos, nós vamos receber aquilo que Deus tem prometido na palavra para cada um de nós. Mas, para que eu receba, para que você receba, nós precisamos oferecer alguma coisa para o Senhor. E o que Deus quer, e o que Deus quer de mim, quer de você, quer de nós, amados, é que entreguemos a Ele a nossa vida, dediquemos a Ele a nossa vida, arranquemos, amados, arranquemos do nosso ser
o desejo por aquilo que não procede de Deus. Arranquemos da nossa vida aquilo que não é do Todo-Poderoso, que nós possamos mortificar os nossos desejos carnais, mortificar o pecado na nossa vida, que nós possamos matar a semente do pecado no nosso coração. E a Bíblia diz que é possível vivermos em santidade. E próprio Cristo diz: sede santos. Se Cristo disse sede santos, porque é possível ser santo. Precisamos entender que Jesus não é homem para mentir e todas as palavras de Cristo são possíveis que sejam cumpridas na nossa existência. E tudo quanto Cristo diz e fez, podemos também falar e fazer. Ele mesmo diz que faríamos obras maiores. E quando nós vamos para a palavra, vamos encontrar homens que observaram a vontade do Senhor, que vivenciaram a verdade de Cristo e cumpriram a palavra do Senhor no seu dia a dia. E são para nós exemplos de vida. Exemplos de vida. E nesse texto, irmãos, que nós lemos, nesse texto de Filipenses capítulo 4, nós vemos a manifestação da graça do Senhor através de um apóstolo, de um homem que foi ruim, que foi mau, que foi perseguidor, que foi terrível, mas que um dia abriu seu coração e foi transformado, foi modificado e transformou-se em um pregador, em um homem cheio da graça do Todo-Poderoso. Nós também podemos ser, tal qual o apóstolo Paulo, nós também podemos ser, tal qual Jesus, homens cheios do Espírito e que carregam no coração a marca de Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 4, chama-nos a atenção para uma realidade. Diz: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Irmãos, nós somos marcados para vivermos uma vida alegre, uma vida completa, uma vida de satisfação, queridos. Nós precisamos entender essa verdade e muitas vezes nós olhamos para os problemas e olhamos para as dificuldades, olhamos para tudo que nos cerca e achamos e concluímos que a alegria é um objeto, que a alegria é um artigo em extinção, que não é mais para os nossos dias, não é mais possível vivermos nesses dias complicados com alegria em nossos corações. Mas eu quero afirmar para vocês que isto é uma artimanha do diabo. O diabo quer sempre, irmãos, desmerecer a palavra, desacreditar a palavra, jogar a palavra de Deus por terra. E quantas vezes nós achamos que o diabo tem razão? Quantas vezes nós achamos que a situação que está difícil realmente tem razão quando a Bíblia diz que é possível ter alegria? Nós olhamos a situação e concluímos que a Bíblia está errada. A Bíblia está errada porque a situação difícil, os problemas difíceis não foram previstos pelo Senhor, não foram previstos pelo Espírito Santo, ou seja, a Bíblia ficou ultrapassada. Não é assim, irmãos. A Bíblia, ela é atual. A Bíblia é uma palavra atual, é para hoje, é para este momento. E o Senhor quer encher o nosso coração de alegria. O Senhor quer nos fazer transbordar de alegria. O Senhor quer nos fazer crescer na presença dEle. Mas Ele coloca uma condição, irmãos. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Essa é a condição que o Senhor exige de cada um de nós, que haja uma unidade com Cristo, que haja uma unidade com o Todo-Poderoso, que haja uma proximidade, uma comunhão verdadeira, estarmos andando lado a lado com o Senhor. É uma necessidade para que nós possamos receber o espírito de alegria em nossos corações. E para que nós possamos andar com o Senhor, amados, nós temos que carregar dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas, a observação da palavra, a prática da palavra, colocarmos em dia aquilo que Deus quer nos nossos corações. E quando assim fazemos, queridos, o Eterno pode mudar por completo a tua sorte. E independente da situação que te cerca, independente da situação que te envolve hoje, o Eterno pode te fazer feliz, pode te fazer alegre. Você tem notado que é difícil encontrarmos pessoas felizes hoje? É difícil encontrarmos pessoas felizes. Você vai num comércio, está ali todo mundo meio assim, fazendo meio que forçado. Você vai visitar alguém, o cara está cheio de problemas. É isso, é aquilo outro, enfim.
Você vai na igreja, está todo mundo assim, sabe como é difícil. Oh, meu Deus, o que está faltando, irmãos? Está faltando um artigo na vida do ser humano, a alegria. Não é assim? Está faltando alegria, amados. Mas por que não há alegria? Por que não há alegria? Por quê? Será que a Bíblia errou? Será que o Espírito Santo aposentou-se e já não está mais movendo no coração da gente? Queridos, nós temos muitas vezes nos deixado envolver pela situação. Esse que é o grande problema. A situação do momento nos envolve. E nós, mesmo conhecendo a Cristo, mesmo tendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nos deixamos abater pelo inimigo de nossas almas. É um alerta, irmãos. Nós precisamos buscar a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é. Não é assim? Mas é assim, irmãos. A alegria do Senhor. Nós precisamos cultivar a alegria do Senhor. Nós precisamos ter a alegria do Senhor nos nossos corações. Precisamos ter essa alegria, irmãos. Precisamos buscar Deus para alcançarmos essa verdade. E quando nós chegarmos até você, tá aquele sorrisão estampado assim no rosto, na face. Oh, bênção. Aquele sorrisão estampado. Oh, glórias. Tá bom, mas tá difícil. É verdade, amados. Nós precisamos rever conceitos na vida da gente. Precisamos rever conceitos na vida da gente. Muitas vezes nós temos vivido um evangelho que nos abate, que nos coloca para baixo. Porque nós temos vivido a letra. Mas nem sempre temos dado lugar para o Espírito de Deus nos nossos corações. E sabe quem escreveu esse texto? Quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo. Foi um homem que estava passando por momentos extremamente difíceis. Um homem que teve uma jornada complicada. Eu não me lembro agora em qual dos livros que ele escreveu, em qual das cartas, aliás, mas há uma carta que ele tem uma lista dos sofrimentos na obra. Sofrimentos, ele diz, naufrágios, 2 ou 3, se não estou equivocado, apedrejamentos, não sei quantos, prisões, não sei quantas, isso, aquilo, outro, e ele vai destacando os problemas da sua vida, irmãos. E mesmo assim ele escreve para o povo de Filipos, tenho sempre alegria no coração, tenho sempre alegria no coração, porque a nossa alegria, amados, não está condicionada à nossa vida nesta terra, mas sim a nossa comunhão, a nossa ligação com o Senhor Jesus Cristo. Amém, povo dos céus? Oh, glórias! Nos diz ainda no versículo 5 de Filipenses 4, sejam amáveis com todos, sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Sejam amáveis com todos. É outra marca daqueles que amam a Cristo Jesus. Se nós amamos a Cristo, o amor de Cristo nos envolve também. Se nós amamos o Senhor, a manifestação dos sinais de Cristo serão evidências da presença dele na nossa vida. Quando nós amamos a Cristo, irmãos, mesmo que o camarada seja aquele camarada, assim, xarope, difícil, nós temos que amar o camaradinho. Temos que amar. É, irmãos, temos que amar. Porque é assim que a Bíblia diz, amados. Muitas vezes você não vai andar com essa pessoa, porque a Bíblia diz que nós não podemos andar, nem tampouco sentarmos na roda dos escarnecedores, mas é preciso amar o escarnecedor. Nós temos que amar o pecador. Nós temos que amar esse povo que não quer nada com o Senhor, que quer viver segundo as suas próprias vontades, mas temos que amá-los. Por quê, irmãos? Porque Jesus morreu por eles. E se Jesus teve a coragem de morrer por eles, misericórdia, temos que amá-los. Esta é a vontade do Senhor na vida da gente, que age em nossos corações a marca do amor. Precisamos ser marcados pela amabilidade. O amor precisa envolver as nossas vidas. E se nós amamos a Cristo e declaramos isso, não é verdade? Quem ama a Cristo Jesus aqui? Que bom que todos amam, não é? Glórias a Deus, todos amam a Cristo Jesus. Segredo para vocês. Tem que amar aquele xarope, sabia? Tem que amar. Nós temos que amar aquele vizinho que, oh meu Deus, misericórdia. Nós temos que amar aquele cara da cidade que, oh meu Senhor Jesus, misericórdia, meu Deus. Amamos a Cristo, amados?
Pois é, temos que amar. É uma consequência, não é, irmãos? Vamos sentar, almoçar, cear com essa pessoa? Talvez não. Mas você precisa ter sempre um coração pronto para ajudar, pronto para levar a palavra, pronto para estender a mão, porque é assim que a Bíblia diz. Esta é a marca, irmãos, daqueles que carregam o Espírito Santo de Deus nos seus corações, que carregam o Espírito de Deus nas suas vidas. E aqueles que carregam, aqueles que foram lavados, purificados, que têm o Senhor como Salvador nas suas almas, essas pessoas também são marcadas pela gratidão nos seus corações, pela gratidão. No versículo 6, Paulo diz, não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada. Ei, Paulo, como é que não se preocupa com nada? Só porque você viveu há 2000 anos atrás? Não tinha IPVA de carro para pagar, não tinha gasolina para colocar no tanque, não tinha energia para pagar, não tinha internet para pagar. Há pouco nosso irmão falou das contas, né? As contas chegam rápidas também. É verdade, irmãos, as contas chegam rápidas. Mas o Senhor diz, não se preocupem com nada. Evidentemente, irmãos, que esse não se preocupar com nada está condicionado a uma vida de comunhão com o Senhor. Porque quando você ama o Senhor Jesus Cristo, você vive segundo a vontade do Senhor. E quando você vive segundo a vontade de Deus, você coloca teu braço onde o Espírito permite. Você não vai além. Por que isso, irmãos? Porque na prática você deveria viver segundo o Espírito de Deus. E todos os nossos passos deveriam ser consultados ao Senhor. Senhor, eu vou para a esquerda? Posso ir? Aí o Senhor diz, não, é para a direita que você vai. Ah, mas eu queria ir para a esquerda, Senhor. Mas é a direita. É a direita, irmãos. Vou para frente. O Senhor diz, não, você tem que voltar, tem que retroceder. Eu vou para Belo Horizonte. Não, eu quero você em montanha. Eu quero ficar em montanha. Não, eu quero que você vá para Nanuque. O Senhor faz dessa forma, irmãos. E quando nós, queridos, temos comunhão verdadeira, temos o Espírito Santo de Deus nos nossos corações, nós vamos agir assim. E o homem que escreveu isso, entendia disso, porque ele era direcionado e fazia aquilo que o Espírito Santo de Deus queria na sua vida. E ele diz, não se preocupe com nada, povo de Filipos, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. Muitas vezes, amados, nós afirmamos que amamos a Cristo Jesus, mas não confiamos tanto em Cristo Jesus. Muitas vezes nós confiamos desconfiando. Já ouviram essa expressão? Confiar desconfiando? Não existe confiar desconfiando, não é? Quando você confia desconfiando é porque você não confia. Confiança é totalidade. Mas muitas vezes com relação ao Senhor, amados, nós estamos vivendo desta forma, nós estamos vivendo assim, confiando, desconfiando do Senhor. Aí você vai para o joelho e fala, Deus, oh Deus, eu preciso, abençoe-me. Oh Deus, qual a tua direção? Aí você fica naquela, Deus não vai me responder, eu vou. Ah, eu quero é isso, opa, eu vou fazer. Ah, aí você vai lá na Bíblia, oh meu Deus, fala comigo, e pá. Aí diz a Bíblia, vá firme no teu caminho. Aí você fala assim, opa, Deus falou, vá firme no teu caminho, é aqui que eu vou, Deus está me respondendo. Mentira, irmãos, mentira. Foi a satisfação do teu coração e você foi lá e abriu a Bíblia, como se a Bíblia fosse um livro mágico, escolheu um texto lá aleatoriamente, aí você conclui que o Senhor está dizendo ok para você. Aí você vai e faz, e quebra a cara, e se dá mal, e as coisas não dão certo. Aí você fala, Deus não está comigo, Deus não me abençoa, Deus isso, Deus aquilo. Mas cadê a comunhão inicial? Onde estava a comunhão inicial? Por que não buscou de Deus a direção? Por que não esperou de Deus a direção, irmãos? Amados, essa questão de oração é um tanto quanto complexa. Porque você quer orar hoje e quer que Deus te responda 5 minutos. 5 minutos. Deus, 5 minutos.
Aí Deus não te responde em 5 minutos, aí você adia. Amanhã. Aí Deus não te responde amanhã, você dá mais uma semana para Deus. E Deus não te respondeu numa semana, você fecha a conta com o Senhor. Você fecha a conta. Aí você age, segundo o teu próprio entendimento. Queridos, quando nós olhamos para Abraão, amados, o Senhor disse para aquele homem, olha, eu vou te dar um filho. E a tua geração será tão numerosa quanto as areias da praia. Aí Abraão vai e fica ali, meu Deus do céu. Olha a minha idade, a idade da minha esposa. Já começou por aí o problema. Depois passa um dia, passa 2 dias, a mulher olha assim, olha, não vai dar certo. Vou dar uma força para Deus, vou dar uma força para o Senhor, vou dar uma força para Deus. E nós gostamos de dar força para o Senhor, não é? Você pede um carro para Deus, por exemplo. Você pede um carro. É muito comum hoje vermos isso. Deus, eu quero tanto um carro. Aí você ora e aquele negócio todo. Parece que a resposta não vem. Aí alguém fala assim, você precisa de um carro? Eu vou falsificar. Vou falsificar um decore. Eu vou te arrumar uma avalista. Aí você vai com um decore falsificado. Aí você compra seu carro em 72 prestações, sem entrada. 72 prestações. Aí a coisa vai ficando difícil, porque é muita grana, né? Você paga quase 3 carros, quase 2 carros, aliás. Você paga quase 2 carros no final, é muita grana. Aí você vai, aí você fala, mas Deus me deu o carro, dado por Deus, presente de Deus. E você quebra. Aí você olha para Deus. Por quê? É porque nós temos atropelado Deus, irmãos. Temos atropelado Deus. Assim foi com a mulher de Abraão e também com ele. Quando a promessa estava demorando muito a cumprir-se, lançou mão da escrava. Vamos fazer um meio sangue aí nessa história. Meio sangue, uma parte sua. A minha não tem muita parte, mas... E tiveram um final muito ruim. E o final está hoje, lá no Oriente Médio. Está lá. Os árabes, que são descendentes de Ismael, os descendentes de Ismael, que são opositores dos descendentes de Isaac. É uma briga que não se acaba. Até hoje. Olha quantos anos, quantos milênios passaram. E vai assim, irmãos. Sabe o que foi isso? Foi a não observação do tempo de Deus. Foi querer dar uma mão para o Senhor. Querer dar uma mão para Deus. E quantas vezes nós estamos fazendo assim, irmãos? E quantas vezes nós estamos agindo dessa forma? E estamos querendo dar a mão para o Todo-Poderoso. E as coisas não dão certo. Irmãos, esperemos no Senhor. Confiemos no Senhor. Confiemos no Todo-Poderoso, povo dos céus. Confiemos no Todo-Poderoso. Quando nós confiamos no Senhor, teremos um coração agradecidos. O homem que confia no Senhor, ele é marcado pela gratidão. Marcado pela gratidão. Ele é grato a Deus pela bênção, mesmo que ela seja demorada. Mesmo que ela não chegue no dia seguinte. Mesmo que ela não chegue na semana seguinte. Mas ele espera no Senhor. E o tempo do Senhor se manifesta na vida dessas pessoas. Esses não são guiados pela carne, não são guiados pela sua vontade, não são direcionados pela sua vontade, mas são guardados, são protegidos, são envolvidos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amados, é preciso que sejamos marcados pela alegria, marcados pela amabilidade, marcados pela gratidão e também marcados pela paz no coração. No versículo 7 de Filipenses 4 diz a palavra, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estarão unidos com Cristo. E a paz do Senhor, que ninguém consegue entender, irmãos. E essa paz nós precisamos buscar nesses tempos difíceis nos quais estamos vivendo. A paz que nos leva a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, a depositar nossas expectativas no Todo-Poderoso. Quando nós temos a paz do Senhor, irmãos, nós não nos preocupamos com o amanhã. Vamos fazer sim o amanhã, mas nós não vamos nos preocupar com Ele, porque Ele está no controle do Senhor. Vamos esperar no Senhor, vamos confiar no Senhor, irmãos, e teremos alegria em nossos dias, teremos paz em nossos dias. E queremos, amados, que essa paz, que é eterna, alcance
alcance nosso coração, esteja dentro da nossa vida. Irmãos, o homem que é cheio do Espírito, ele é marcado pela paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Outro aspecto, irmãos, está no versículo 8. Diz Paulo: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Nesta parte, o apóstolo Paulo ele é bem didático. Ele ensina como uma professora ensina seu aluno. Ele diz: olha povo, busque do Senhor aquilo que é bom, busque do Senhor aquilo que pode mudar as suas vidas, que pode encher os seus corações. Busque tudo que é bom, busque tudo que merece elogios, que é verdadeiro, que é digno, que é correto, puro, agradável e decente. Se vocês olharem o versículo 8 de Filipenses, capítulo 4, vocês verão, irmãos, que isso aqui sintetiza a nossa vida, é o resumo da nossa vida. Se nós observarmos esses pontos, nós teremos uma vida santa, uma vida vitoriosa, cheia de alegria, cheia de paz. Seremos amáveis para com o próximo, porque tudo está dentro desse resumo. Aqui o apóstolo Paulo resume a vontade de Deus para as nossas almas, mas é preciso que nós estejamos buscando tudo o que é bom, que nós tenhamos, irmãos, um coração marcado pela busca da presença de Deus, que sejamos marcados pela busca da presença do Senhor, que tenhamos esse prazer dentro de nós, amados, que corramos em direção ao Todo-Poderoso, que deixemos o nosso coração vibrar com aquilo que é do Mestre, que haja uma permissão para que nosso coração vibre com aquilo que é de Deus. Se eu não tenho prazer naquilo que é do Senhor, alguma coisa errada está na minha vida de comunhão com o Todo-Poderoso. Porque é impossível eu ser do Senhor, é impossível que a minha vida seja do Senhor e eu não tenha prazer com aquilo que é do Senhor. É impossível, irmãos. Mas eu quero afirmar para vocês que não é para desanimar, mas é para buscar o conserto. Porque o Senhor, Ele quer consertar a nossa vida, Ele quer restaurar a nossa vida e Ele quer nos colocar no caminho. Amados, se nós amássemos verdadeiramente o Senhor, não haveria, amados, não haveria tempo ruim, não haveria dificuldades, não existiria problema, seja familiar, seja profissional, que nos separasse do amor, que tivesse poder para nos separar da presença do Senhor. Não existiria nenhum tipo de problema que pudesse nos separar do amor do Senhor Jesus. E nós faríamos, irmãos, tudo que está ao nosso alcance para servir o Mestre e para falar do amor do Mestre para aqueles que são o nosso próximo. Que nós possamos, amados, buscar estas marcas para o Senhor. Que sejamos marcados pela alegria, que tenhamos dias alegres mesmo em meio às dificuldades. Que o amor seja uma marca nos nossos corações, que possamos amar mesmo aquele que é uma pedra em nosso sapato, amados. Precisamos amar esse camarada também. Que tenhamos no coração marcado pela gratidão, o coração marcado pela paz. E que nosso coração vibre com a busca da presença de nosso Senhor e Salvador. Que nós tenhamos, irmãos, cada dia mais o desejo de estarmos na presença do Mestre. Amém, queridos? Que esse conjunto de ações seja marca. Que esse conjunto de ações seja uma marca nas nossas vidas, para que o nome santo de Deus seja glorificado, seja exaltado em nosso dia a dia. Que Deus, portanto, seja honrado e seja glorificado em nossas almas. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te louvamos pela palavra, te louvamos, ó Deus, pela graça de estarmos na tua presença, meu Deus. E queremos clamar, Senhor Deus, que essas marcas venham a ocupar o nosso coração. Que sejamos, ó Deus, marcados pela tua presença, Senhor. Que todos aqueles que possam olhar para nós, enxerguem em nós, meu Deus, a tua graça e a tua misericórdia. E que vivamos os teus preceitos, vivamos as tuas verdades acima de todas as coisas. Que nós possamos colocá-lo em primeiro lugar em nossa existência, Senhor. Que tu seja, Pai, que tu sejas, ó Deus, aquele que nos envolve, aquele que nos dirige, aquele que nos envia, aquele que nos guarda, que nos protege. Que tu seja, Pai amado, que tu seja o Senhor de nossas almas. É o que nós clamamos em nome de teu Filho Jesus. Amém.
Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 432.